Boa tarde a todos, pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar junto com vocês em mais um treinamento de GSAT. Só me avisa se está tudo ok o áudio do treinamento, também se vocês estão conseguindo ver o vídeo aqui do treinamento, tá? Tudo certo, deixa eu ver. Boa tarde, o vídeo normal também, não gravei o início da manhã. Tranquilo, Walter, a gente tem um treinamento gravado, tá, Walter? E a gente tem desde o início dele, e a gente já tem um outro treinamento também do portal do contador gravado desde o início, tá, pessoal? Mas a gente gravou hoje de manhã também, tá? E agora à tarde também a gente vai gravar para ver qual que fica melhor, tá, Walter? E aí a gente passa o treinamento para vocês, ok, pessoal? Então a gente está sempre procurando gravar os treinamentos nossos aqui na GSAT para a gente poder passar para vocês também o treinamento, ok, pessoal? Então, pessoal, o treinamento de hoje é voltado para uma ferramenta que a gente já tem ela na release, se não me engano, umas 2 a 3 releases atrás, nós lançamos essa ferramenta, esse portal do contador, tá? Mas claro que é sempre bom a gente passar um treinamento novamente sobre essa ferramenta, tá? Beleza então, Walter. Obrigado, Walter. Bom trabalho lá para vocês também, tá? Depois é só solicitar o vídeo, tá, Walter? Com o pessoal lá da Daniela, do setor de qualidade de sucesso do cliente, ou também até mesmo a consultora de vocês, ela pode dar o vídeo, passar o vídeo para vocês, ok? Então assim, pessoal, essa ferramenta do portal do contador, tá? A ideia dessa ferramenta, ela veio justamente para poder facilitar o processo de envio dos XMLs, dos documentos eletrônicos, não só dos XMLs, tá, pessoal? Mas também dos arquivos Sintegra, até mesmo SPED, algum relatório, inclusive até o próprio relatório de inventário, ele pode ser salvo no formato PDF e ser mandado para esse portal do contador. Então facilita muito o processo, porque veja bem, não há mais necessidade, a partir do momento que vocês habilitam essa ferramenta dentro do sistema, né, não há mais necessidade de todo mês enviar por e-mail os XMLs para o contador, enviar por e-mail os arquivos de SPED, Sintegra, né, ou até mesmo um relatório que vocês queiram enviar para o contador. A partir do momento que vocês habilitarem essa ferramenta que a GSAT está trazendo para vocês, basta que vocês façam o processo normal, a questão do XML, conforme vocês vão fazendo as notas, tá? E documentos eletrônicos, o sistema vai posicionando, vai colocando isso num banco de dados, que tanto a empresa que emitiu o documento, quanto o contador daquela empresa pode ter acesso a esses documentos, né? A mesma coisa acontece quando a gente termina a geração de um arquivo de SPED, Sintegra, EFD de contribuições, o sistema vai enviar essas informações para o portal. E aí tanto o contador quanto a empresa poderão ter acessos a esses arquivos aí, tá? Então vocês sabem muito bem que hoje a gente tem no sistema de GSAT, tá? E G6 também, a gente tem uma ferramenta que é o envio de arquivos para contabilidade, certo? Então essa ferramenta vai continuar dentro do sistema, inclusive para o G6, porque esse portal do contador, tá, gente? Esse portal do contador, ele tá somente para o sistema de GSAT, ou seja, sistemas acima que foram adquiridos após o início desse ano, tá? Então o sistema G6 não tem essa ferramenta do portal do contador, tá? Mas o sistema G6 também tem essa ferramenta de envio de arquivos de contabilidade, como o próprio sistema de GSAT tem. Essa ferramenta, no sistema G6, ela é exclusiva do sistema administrador, podendo ser vendido separadamente para os demais sistemas. Da mesma forma, o sistema de GSAT, adquiridos a partir do ano de 2021, também tem essa ferramenta de envio de arquivos para a contabilidade para o sistema administrador, podendo ser vendido separadamente para os demais sistemas, tá?
Mas a partir das releases que a gente disponibilizou, esse portal do contador para os sistemas DigiSat, tá? Isso torna esse módulo aqui dispensável, ou seja, esse módulo pode ser até, não digo assim, descontinuado dentro do sistema, mas não há mais necessidade de vocês virem aqui e enviar arquivos para contabilidade. Por que não há mais necessidade de fazer isso? Porque o próprio sistema vai fazer esse envio dos arquivos para contabilidade. E uma coisa interessante, tá, gente? Esse portal do contador, ele está disponível para todas as versões do sistema DigiSat adquirido a partir do início desse ano. Ou seja, qualquer sistema, até o próprio MEI, tá, gente? Se vocês optarem por trabalhar com o sistema MEI e o MEI precisar enviar documento fiscal, esse portal do contador pode ser ativado até no sistema MEI, certo? Mas geralmente é mais utilizado no sistema comercial, certo? Gerencial e administrador, que são os sistemas que emitem documento fiscal. E esse módulo é totalmente de graça, tá, pessoal? Basta que vocês tenham a release do sistema, a partir de umas 4 ou 5 releases atrás, né? E aí tem isso aí. Deixa eu ver. Quem tem o sistema G6 após a habilitação? Olha, José, quem tem o sistema G6, tá? Tem que atualizar para o novo sistema, tá? Então, assim, tem que ter o G6 em si não vai ter, né? O sistema G6 não tem esse portal do contador. Já o sistema novo, tá, que foi adquirido a partir da versão, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, aí sim, aí tem isso aí. Então, para que os seus clientes, tá, José, tenha essa ferramenta, eles teriam que atualizar do sistema G6 para o sistema DigiSat, tá? Mas, a partir do momento que essa atualização é feita, tá, todos os sistemas DigiSat, inclusive o comercial, gerencial e administrador, vão ter essa funcionalidade. Lembrando, o G6, nenhum deles tem essa funcionalidade do portal do contador, só os sistemas DigiSat, tá? O que vai acontecer com isso, pessoal? Como eu disse para vocês, o que vocês fazem hoje, tá? Quem ainda não tem essa ferramenta ativada, é vir aqui nesse módulo e enviar os dados para a contabilidade. O que ele faz? Ele pega os XMLs, certo? Ele vem aqui, você seleciona o mês, ele vai pegar os XMLs emitidos dentro daquele mês lá, vai compactar ele em arquivos e vai mandar para o e-mail do contador, tá? A partir do momento que vocês atualizarem para o sistema DigiSat, quem tem o sistema DigiSat adquirido, quem baixou a instalação do sistema DigiSat a partir desse ano, basta que atualizem ele. Até inclusive hoje de manhã a gente liberou uma release nova, tá? Essa release inclusive já tem esse portal do contador, porque esse portal do contador, se não me engano, foi liberado há umas 2 a 3 releases atrás, certo? Basta baixar a nova versão do sistema, tá? E colocar no cliente de vocês, claro, e ativar essa ferramenta, tá? Então, o sistema o pessoal não precisa mais vir aqui em envio de arquivos para contabilidade para fazer esse envio dos XMLs. A partir do momento que você ativa a ferramenta Portal do Contador dentro do sistema da DigiSat, ele mesmo vai fazer esse processo, tá? Ou seja, ele vai enviar para a nuvem, num banco de dados da DigiSat, né? Onde a gente separa os XMLs por CNPJ, né? E aí o que vai acontecer? A gente criou um portal, né, para que tanto o contador quanto a empresa que emitiu o documento fiscal possa ter acesso a esses XMLs, tá? Mas é claro, tá, gente? Vai ter uma diferença do contador, da visão do contador quando ele está no portal, e também uma diferença para a empresa que está vendo. Por que existe essa diferença, tá, gente? Porque olha só, lembrando, tá, gente? Mais uma vez, tá? Ferramenta de forma gratuita. Para quem tem o G6, basta atualizar para o cliente dele para a nova versão e essa ferramenta está disponível.
tá? Não há necessidade de comprar ela separado para o sistema comercial, para o sistema gerencial, não há necessidade, tá? Apenas tem que fazer a atualização do G6 para o sistema DigiSat, tá? Independente da versão que vocês têm, se é gerencial, comercial ou administrador. Então essa ferramenta de enviar arquivos para o portal do contador está disponível em todas as versões do sistema DigiSat, inclusive desde o MEI, tá, gente? Mas geralmente, como eu falei para vocês, vão ser mais utilizada para versões comercial, gerencial e administrador, que são as versões que emitem os documentos fiscais eletrônicos, tá? Bom, então o que acontece, gente? Como eu falei para vocês, tanto a empresa que emitiu o documento, quanto o contador dessa empresa vai ter acesso a esses XMLs. Mas é claro que são duas visões, dois portais diferentes, tá? Eles vão acessar os mesmos arquivos, mas de uma maneira diferente, tá? O contador, por sua vez, ele vai ter uma visão de todos os clientes dele que utilizem o sistema DigiSat. Tá? Então, se, por exemplo, vocês como revenda têm um contador e esse contador tem, junto com vocês, tem 10 clientes, por exemplo, que tem o sistema DigiSat. Tá? Lá na visão do contador, ele vai ver os XMLs das 10 empresas, separados por empresas, tá, gente? Separados por empresa. Tá? A empresa que emitiu o documento fiscal só vai ter acesso aos documentos fiscais emitidos por ela, né? Já o contador tem acesso aos documentos eletrônicos de todos os sistemas da DigiSat que ele possui como cliente. Tá? Outra coisa, é importante vocês falarem isso para o contador, tá, gente? Porque pode acontecer o seguinte, o contador, ele pode ter clientes com vocês e pode ter cliente com outras empresas, outras revendas da cidade de vocês. Pode ser que tenha cidades que tenha mais do que uma revenda, e aquele contador ele pode ter cliente com vocês e pode ter cliente com uma outra revenda da DigiSat, certo? O e-mail que o contador vai acessar o portal é igual para todas as empresas, ou seja, para acessar o portal da DigiSat, o portal contábil da DigiSat, certo? O portal do contador da DigiSat, cada contador vai definir um e-mail para ele. E vai ser com aquele e-mail lá que ele vai acessar o portal, tá? E vai ser para aquele e-mail lá que o sistema vai enviar uma senha para que o contador possa acessar o portal. Então o contador ele vai ter uma visão de todos os XMLs, de todas as empresas que possuem o sistema DigiSat, que tenham esse contador como cliente. Então, independente, tá, gente? Ele não vai poder, por exemplo, esses clientes são da revenda A, esses clientes são da revenda B. Não. O portal não vai separar isso, tá? O portal ele vai separar por contador. Ou seja, independente de qual revenda que for, né, aquele escritório contábil vai definir um e-mail para ele acessar o portal, certo? Então é interessante vocês conversarem com o contador de vocês, verificarem com o contador do cliente de vocês, claro, verificarem se ele já tem outros sistemas da DigiSat, se ele já tem, solicitar, e se ele já está usando o portal, solicitar qual o e-mail que ele está acessando o portal. Porque o mesmo cliente, o mesmo contador vai poder ver XMLs do cliente de vocês, quanto o cliente de uma outra revenda, caso tenha mais do que uma revenda na mesma cidade e que tenham clientes em comum com aquele contador lá, tá? Então, isso pode acontecer, tá, gente? E vai acontecer. Já a empresa que emitiu o documento fiscal vai ter acesso só aos documentos fiscais que ela emitiu, tá? Não tem por que ela ter acesso a outros XMLs, tá? Isso a gente vai fazer separando tudo por CNPJ. Lá no contador, a gente vai ter as empresas daquele contador lá, tá? Ou seja, todos os XMLs, todos os clientes que informaram aquele e-mail do contador, e claro, vai ter os mesmos documentos em todos os sistemas da DigiSat, já que o contador é o mesmo, né? Então ele vai amarrar pelo documento do contador, pelo login do contador, e aí ele separa por cada uma das empresas daquele contador lá. E a empresa que emitiu o documento fiscal, né? Aí cada empresa tem o seu e-mail, até interessante, eu tenho duas empresas. Então é interessante, o mesmo dono tem duas empresas, por exemplo.
é interessante ele ter 2 e-mails, um para cada empresa, né? Até porque cada um dessas empresas vão ter a sua área no portal de acesso aos dados do XML. E o bom de tudo, tá, gente? Que além de ser um portal onde o contador vai poder acessar os seus e-mails, né? Acessar o XML de cada uma das empresas, e a própria empresa também vai poder acessar os XMLs dos documentos que ela emitiu, serve também como um backup de segurança dos XMLs, ou seja, a gente está mandando tudo isso para a nuvem, tá? Aí hoje de manhã até perguntaram, mas e não tem possibilidade talvez de ficar lento, essas coisas? Olha, gente, a gente tem hoje um total de 1.133 empresas já enviando arquivos para o portal. O último levantamento, se não me engano, era mais de 400 mil arquivos, XMLs, relatórios e também SPED, Sintegra, que foram enviados para o portal. Tá? Então não tem perigo do banco ser muito grande, porque apesar de ser bastantes arquivos, os tamanhos dos arquivos são pequenos, né? Porque o XML ele tem um tamanho máximo. Então, apesar de ser muitos arquivos, né? Então, em torno de 400 mil, pelo que foi comentado hoje de manhã, né? Pelo que me passaram agora, um pouquinho no finalzinho da manhã, e 1.133 empresas já enviando, ou seja, 1.133 emitentes. São 1.133 empresas com CNPJs diferentes, mandando seus arquivos para o portal do contador. Né? Aí tem empresas que podem ter 5, 6 caixas, ter um terminal só, enfim, mas são mais de 400 mil arquivos que já foram enviados. Apesar, claro, como eu falei para vocês, são arquivos pequenos, tá? Então, arquivos pequenininhos, né? Porque o XML ele não pode ser muito grande também, tá? Então ele tem uma limitação de tamanho, o próprio XML, mas é um nível bastante alto de quantidades de arquivos. A gente não está contando isso aí, tá, gente? Não estou contando só XMLs, tá? A gente está contando também arquivos de Sintegra, SPED, tá? E mais SPED de contribuições, além de alguns relatórios também que os clientes podem mandar para o portal do contador, certo? Então é uma ferramenta que facilita muito o contador e a empresa também, porque primeiro, o contador a qualquer momento, a partir do momento que a nota é emitida, não só a nota, os documentos eletrônicos, depois eu passo para vocês quais são os documentos eletrônicos que ele coloca lá no portal, tá? A partir de um determinado tempo, ele tem um tempo onde ele vai fazer essa sincronização sozinho, tá, gente? Vocês não precisam mandar isso para o portal, tá? Basta fazer a nota que ele faz a sincronização, basta fazer o SAT, o MFE, basta fazer a NFC, que ele vai fazer a sincronização. Basta fazer um CTE, ele vai fazer a sincronização sozinho, tá? Termino de gerar um arquivo de SPED, ele vai mandar para o portal do contador, certo? Então, não há necessidade de vocês mandarem pro e-mail do contador. Basta que o contador acesse o portal e selecione a empresa que ele quer e as informações estão lá. Ele pode baixar o XML, pode baixar um bloco de XML, certo? Então, são informações que conforme a operação vai ser feita do dia a dia, não muda nada para o cliente, porque o cliente vai continuar fazendo a operação do dia a dia, não vai ter problema nenhum, tá? Então todas as operações que ele fizer, ele vai fazer e o sistema vai sincronizando essas informações, vai mandando para o banco de dados e através de um portal tem-se a possibilidade de, no caso, o contador verificar por empresa isso, podendo baixar então esses documentos, esse XML, de uma forma que ele achar melhor, por bloco, por período, individual, como ele achar melhor, tá? E a empresa também pode ter uma segurança, aquela que emitiu o documento, tem uma segurança que além dos backups que ele faz desses documentos, que pode ser feitos os backups pela empresa, também ele tem essa segurança que aquilo está na nuvem. Então se acontecer qualquer coisa, né, ele vai ter as informações lá. Uma coisa interessante, tá, gente? Uma coisa que a gente tem que dizer para vocês. A partir do momento que eu ativo a ferramenta portal do contador, certo? Ele não vai pegar o que está lá atrás, ou seja,
os XMLs que estão lá atrás e vai enviar. Não, ele vai enviar a partir do próximo XML que é feito. Tá? Por quê? Porque existe um banco de dados onde ele grava essa informação, ou seja, qual o XML que ele tem que mandar, qual o tipo, a origem disso aí, e aí ele vai lá dentro do banco de dados, pega o XML, ou dentro da pasta onde está o XML e manda para o portal. Tá? Então é claro que os que estão lá para trás não tem como mandar. Então ele vai começar a mandar a partir do momento que você ativa aquela ferramenta. Tá? Então ele não vai, vou lá pegar os do ano passado. Não, ele não vai fazer isso. Porque, e nem tem como vocês selecionarem aquele que ele vai mandar. Por quê? Porque a partir do momento que vocês ativaram, ele tem uma tabela onde ele vai saber quais os XMLs que ele tem que mandar, de quais movimentações. E essa tabela, quem alimenta é ele mesmo, o próprio sistema alimenta essa tabela. Então não tem nem como inserir dados nessa tabela aí, tá? Então tem que deixar bem claro que é a partir do momento que vocês ativaram essa ferramenta, tá? Então é interessante vocês, antes de colocarem a ferramenta para funcionar, conversar com o contador, explicar o que vai acontecer e verificar junto com o contador se ele tem ou não já esse login para esse portal, certo? Até eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou passar para vocês aqui, ó, qual que é o portal, o endereço que ele vai acessar, tá? Então o contador, não só o contador, a empresa vai acessar por esse portal que a gente colocou aí para vocês. Então é esse portal aí, o contábil.digisat.com.br, é através desse portal que vai ser localizado então o XML. Então é sempre interessante pedir para o contador se ele já fez algum login nesse portal aí, e se ele já fez algum login nesse portal aí, basta que vocês informem no cliente de vocês o mesmo e-mail que ele acessa o portal. Então na configuração do sistema, quando ele pede as credenciais, o e-mail do contador, basta que vocês informem o mesmo e-mail que ele está acessando esse portal. Caso ele não tenha acesso ainda a esse portal, vai ser o primeiro, vocês vão ser o primeiro que vão dar acesso a ele, esse portal, é bom explicar para eles que a partir de agora, todos os sistemas da Digisat, que caso ele tiver como cliente, se ele quer ver os XMLs, independente se o cliente é de vocês ou de uma outra revenda, tá? Ele pode fornecer para aquela revenda esse login dele, que ele tem aí, esse e-mail. Lembrando, tá? A primeira vez que é feita uma geração de credencial, ele vai enviar para o e-mail definido pelo contador, certo? Qual que é a senha para acesso a esse portal. Depois o contador, inclusive, pode até alterar o e-mail e a senha que ele vai fazer, tá? Então tem como fazer isso aí. Bom, gente, dentro do sistema da Digisat, dentro dos sistemas Digisat, tanto comercial, gerencial quanto administrador, o que eu preciso fazer para liberar tanto o contador quanto a empresa acessar o portal e ver os XMLs, tá? Bom, dentro do cadastro de pessoas, aqui no cadastro de emitente, é interessante vocês já colocarem aqui nos endereços eletrônicos um e-mail que a empresa vai poder acessar esse portal. Gente, por que a gente está pedindo para colocar aqui? Por quê? Porque é daqui que ele vem buscar a informação. Mas não quer dizer que vai ser esse e-mail aqui, tá? Então assim, vocês poderão ter o e-mail aqui e depois, na hora de gerar a credencial, colocar um e-mail padrão, tá? Para ele acessar o portal. Então é claro que é interessante ter aqui os e-mails, tá? Mas a princípio ele pega o que está aqui. Mas ele vai confirmar esse e-mail para vocês. Se vocês confirmarem esse e-mail, vai ser esse. Se na hora de gerar a credencial vocês trocarem um e-mail da empresa, será aquele e-mail que ele vai acessar o portal. Tá? Então é interessante deixar bem claro isso para vocês. Tá? Bom, e no cadastro da contabilidade, tá, gente? Então provavelmente vocês já devem ter o contador cadastrado dentro do sistema, certo? E provavelmente vocês já devem ter dados do contador e aqui também provavelmente o e-mail do contador, tá?
torno a dizer novamente, ele pega de preferência esse e-mail que está aqui para acessar o portal. Mas na hora de gerar a credencial, também vocês poderão trocar esse e-mail, tá? Então, só que depois que vocês confirmaram o e-mail para geração da credencial, vai ser aquele e-mail que ele vai utilizar. E aí depois, se o contador quiser, ele poderá trocar esse e-mail, tá? Bom, claro que aqui também no portal, na parte contábil, a gente vai marcar essa opção aqui, ó. Permite utilizar portal do contador. Ou seja, a gente tem que dar liberdade para o contador, ou seja, eu tenho que marcar se o contabilista vai poder ou não acessar o portal do contador. Então, claro que se vocês vão querer, basta marcar essa opção. Então, olha só. A princípio, né, os e-mails cadastrados, mas depois a gente pode, inclusive, trocar o e-mail. Esse e-mail, de qualquer maneira, tem que ter, tá? E aqui na parte do contador, a gente marca a opção de permitir utilizar o portal. Bom, essa é a primeira parte da configuração dele. A segunda parte da configuração, a gente vai entrar em auxiliares, configurações, aqui na opção geral, portal do contador. O meu sistema aqui, tá, gente? Ele já tem todas as credenciais geradas, tá? Mas provavelmente o de vocês vai vir aqui tudo em branco, ou pelo menos essas informações preenchidas aqui, tá? Esse token, ele gerou de forma automática. Cada empresa vai ser o token e tem um código dessa empresa. Ou seja, a partir do momento que vocês mandam gerar a credencial, ele vai criar para o CNPJ dessa empresa uma credencial e um token. E aí ele vai colocar isso de forma automática aqui. Então isso aqui vocês não precisam se preocupar. Se esses campos estiverem em branco, não precisa se preocupar, tá, gente? Não precisa se preocupar, não tem problema nenhum. O que vai acontecer vai ser o seguinte: quando vocês vão gerar a credencial, e aí ele vai gerar a credencial para a empresa, ele já vai gerar o token e gerar a empresa relacionada também. Tá? Então vocês não precisam pegar esses credenciais em lugar nenhum. Ele mesmo vai fazer isso. Tá? Bom, então olha aqui. Aqui a gente já tem as empresas credenciadas, mas eu vou mostrar para vocês como que é o funcionamento. Então a gente vai clicar aqui em gerar credenciais, certo? E primeiramente ele vai ter a opção assim, ó, informe o e-mail do contador. Tá vendo que ele já veio com o campo preenchido, pessoal? Tá? Ele pegou aonde? Ele pegou lá do cadastro do contador. Tá? Mas agora, como eu falei para vocês, se eu quiser aqui trocar o e-mail, certo? Vai ser esse e-mail aqui, que vocês colocarem aqui, que ele vai acessar o portal. Tá? Então ele já traz o que está cadastrado lá do cadastro do contador, mas vocês podem aqui trocar o e-mail. O e-mail que vocês informarem aqui será o e-mail que ele vai acessar o portal. E para esse e-mail que vocês informarem aqui também, é que o sistema vai enviar um login ou a senha, porque o login vai ser o e-mail, ele vai enviar uma senha para esse e-mail que vocês informaram aqui, então o contador vai receber essa senha nesse e-mail, tá? Para que ele possa acessar o portal. Então por isso que é interessante, que nem eu falei para vocês, que o contador tem que ter o mesmo e-mail, tá? Para todas as empresas que ele vai utilizar esse portal aqui que a gente marcou aqui para vocês. As empresas, é claro que cada empresa vai ter o seu e-mail. Então, se você tiver 10 empresas, você vai dar acesso... Por exemplo, se tiver 10 empresas com o mesmo contador, você vai dar acesso às 10 empresas, que vai ter 10 e-mails diferentes, né? E um e-mail para o contador acessar aquelas 10 empresas lá. Tá? Meio que o contador mesmo vai definir, ou se de repente vocês querem criar um e-mail para o contador, olha, vocês acessem o portal da Digisat sempre. Daqui a pouco, até se vocês quiserem criar um e-mail. Claro, é interessante porque é o seguinte, cada contador tem o seu e-mail, tá, gente? Então eu digo assim, eu vou criar um e-mail para o meu contador, certo? Mas, o seguinte, sempre lembrar o seguinte, que o contador vai ter acesso às empresas dele. Então vocês não podem criar um e-mail para o contador
vai ser sempre o mesmo e-mail. Sempre o mesmo e-mail para cada contador, aí sim. Agora, não pode ser um e-mail para todos os contadores, né? Porque cada contador vai ter o seu login, porque cada contador vai ver os XMLs da empresas que eles têm. Vocês não vão querer que o contador A veja as empresas do contador B. Isso vocês não vão querer fazer, né? Então, tomem cuidado na hora de cadastrar os e-mails, tá? Então, o e-mail tem que ser referente àquele contador A. Mas o contador A vai ser o mesmo e-mail para as 10, 12, 15 empresas que ele tem com o sistema da DigiSat. Independente, tá? Se a revenda é vocês ou não, tá? Feito isso, ele vai falar assim: confirme o e-mail vinicius@digisat.com.br para a geração das credenciais do contador. Se você der sim para ele, aí sim, ele vai mandar para aquele e-mail Vinicius uma senha onde o contador com aquele e-mail vinicius@digisat possa acessar o portal do contador, tá? Agora, ele vai gerar as credenciais para a empresa emitente, tá? Então agora aqui é para a empresa que está emitindo mesmo o documento fiscal, né? Então a empresa vai ter o e-mail dela que vai poder acessar esse portal também. Claro que também ele vai mandar por e-mail, por exemplo, suporte@digisat, também ele vai mandar uma senha para esse e-mail, onde o cliente, o dono da empresa vai poder ver, olha, eu vou acessar o portal com essa login senha. Depois, se ele quiser, ele pode alterar, inclusive, a senha dele. Feito isso, damos sim, credenciais cadastradas com sucesso. Pronto, gente. Só isso. Só isso. A partir de agora, o sistema vai enviar de forma automática todos os XMLs que ele gerar ou que ele importar, tá? Quais os documentos? Veja bem, gente. Quais os documentos que ele envia de forma automática para o portal? E quais os documentos eu manualmente vou ter que selecionar e enviar pelo portal? Os envios, tá, gente? Não vai ser direto para o portal, tá? Não tem como acessar o portal e fazer um envio por lá. Os envios de arquivos vai ser tudo feito pelo sistema da DigiSat. Então, olha só. Eu tenho aqui, em auxiliares, gestão do portal do contador, tá? Aqui eu tenho, então, sincronização, então são os resumos das movimentações, arquivos fiscais e relatórios, tá? Sincronização, gente, ele mostra aqui todos os documentos que ele emitiu e que foram ou não sincronizados a partir do momento que eu habilitei aquela função aí do sistema, tá? Então, ele vai ter o seguinte, eu vou filtrar aqui, por exemplo, 1/8 até 17/8, tá? Então aqui, ó, todos esses documentos foram enviados para o portal de forma automática, tá? E já estão sincronizados, ou seja, já estão lá no portal. Esses XMLs podem ser baixados a qualquer momento pelo contador, tá? Aqui também tem todos os arquivos fiscais, SPED, Sintegra, EFD de contribuições e também aqueles arquivos enviados por esse módulo, que é exportar arquivos para contabilidade. Esse módulo de exportar arquivos para contabilidade, tá, gente? É do sistema administrador, que pode ser vendido separadamente para os outros demais sistemas. Esse arquivo aqui, ele exporta arquivos no formato do software, Alter Data Contábil, domínio sistema. Isso aqui já tinha, inclusive, dentro do sistema, tá? Só que agora, o que ele faz? Quando ele termina de gravar esse arquivo, né, o arquivo ele manda para o portal. Ou seja, tu não precisa mais pegar aquele arquivo numa pasta e mandar para o portal, tá? Essas informações aqui, gente, o sistema faz de forma automática, né? Ele vai enviando para o portal. Esses arquivos aqui ele solicita se vocês querem enviar para o portal. Aqui não, aqui ele já vai enviando mesmo. E tem relatórios, tá, gente? Eu posso pegar relatórios e aí mandar quantos relatórios eu quiser por mês para o meu contador. Lá no portal do contador, ficam os últimos 5 enviados por mês, tá? Então ele vai visualizar os últimos 5. Eu posso mandar 20, tá? Mas os últimos 5
vai ficar lá visualizados, tá? Então é claro, vocês vão mandando, ele vai baixando e vocês vão fazendo o envio desses arquivos. O que são esses arquivos? São arquivos em formato PDF, tá? Mesmo mandando em TXT não adianta, porque na hora de baixar o arquivo ele vai tentar converter em PDF e não vai dar certo. Então são relatórios, tá, gente? Relatório de venda, de quantos receberam, tudo, alguns relatórios que o cliente, que o contador de vocês querem, da empresa de vocês, em formato PDF, vocês podem mandar para ele. Inclusive aquele relatório de inventário, tá, gente? Porque o inventário, ele não vai gravar o inventário e vai mandar lá para o portal. Como ele faz com o Sintegra, SPED e SPED de contribuições, tá? Isso ele não vai fazer. Então, no caso do inventário, ele não vai fazer esse envio manual. Mas nada automático, aliás. Mas nada impede de eu gerar um arquivo em formato PDF, salvar aquele arquivo em formato PDF e depois enviar para o portal. Então, somente relatórios, vocês precisam selecionar onde é que está o arquivo e enviar ele para o portal. Sempre por dentro do sistema da DigiSat, nunca por fora, tá? E aí o restante ele faz isso de forma automática. Ele vai fazendo as notas e vai mandando isso aí lá para o portal, tá? Então o que ele manda para o portal de forma automática, tá? Gente, a operação vai ser igual ao que vocês já estão fazendo, não muda absolutamente nada, tá? A única coisa que vocês vão sentir de diferença nele é que quando ele termina de gerar o SPED, Sintegra e SPED de contribuições, ou qualquer um desses arquivos, desse módulo aqui de exportar arquivos para contabilidade, ele vai pedir para mandar para o portal. Só isso. Dando sim, ele vai mandar para o portal, já está lá. Não precisa mais vocês abrirem a pasta onde é que está aquele arquivo, anexar um e-mail e mandar para o contador. É só dizer, está lá no portal, é só pegar. Né? Então, olha só. Aqui na parte de entradas, o que ele vai mandar para o portal? Tá? E outra coisa, tá, gente? Ele separa isso lá no portal por origem de documento, tá? O que é NFE, o que é NFC, o que é SAT, o que é MFE. O NFE e SAT, inclusive, ele coloca como CFE, que é cupom fiscal eletrônico, tá? Então, olha só. Aqui na parte de entrada dele. Qualquer documento que você vier aqui importar para dentro do sistema, então lá, o fornecedor mandou o XML, eu vou dar entrada nesse XML. Esse XML do fornecedor, ele também vai mandar lá para o portal, separando ele como nota de entrada. Ou seja, então vai ter um grupo lá das notas de entradas que vocês importaram dentro do sistema. Ou caso vocês vierem aqui e fizerem a manifestação do destinatário, essa manifestação do destinatário, que no final das contas vai ser importado para dentro do sistema, tá? Então esse XML que é importado, também ele manda para o portal do contador, tá? As NFEs de entrada que vocês porventura emitirem, como entrada de mercadoria por devolução, nota de importação, contranota de produtor rural, também ele vai mandar lá para o portal do contador, como NFE, né? Porque isso aqui foi emitido por vocês, tá? Então também vai ter as notas. Então, importar ele separa por nota de compra. NFE, ele vai colocar como NFE, porque vocês emitiram. Mas é claro que ele vai mostrar para vocês aqui, ó, a natureza da operação. Então vocês vão poder saber se é uma nota de entrada ou se é uma nota de saída. Tá? Aqui quando ele importa, ele separa, daí é nota de compra. Na parte de saída, tá? Todas as notas NFE que foram emitidas por vocês, todas as NFCS, nota de serviço, NFSS, que foram emitidas pelo sistema da DigiSat, tá? Aqui vale um adendo, tá, pessoal? É o seguinte, as notas que foram emitidas pelo site da prefeitura, ele não manda para o portal, tá? Ele só vai mandar para o portal os XML das notas de serviços que o sistema transmitiu para a prefeitura, tá? Então vocês sabem muito bem que o sistema tem uma configuração onde ele pode transmitir a nota para a prefeitura, de acordo com a disponibilidade. Então essas notas que o sistema nosso transmitiu para a prefeitura, certo? E a prefeitura retornou elas, depois estão válidas ou canceladas, né?
Essas notas ele vai colocar lá no portal. A nota que foi feita lá no site da prefeitura e simplesmente foi digitada dentro do sistema para gerar o financeiro, essa ele não coloca no portal, tá? Então tem que ficar bem claro isso. Mas eu fiz uma nota e ele não mandou. Não. Se a nota foi feita pelo sistema e ele transmitiu a nota pelo sistema da prefeitura, aqui pelo sistema transmitido para a prefeitura, essa sim, que tem um XML dentro da pasta DFE, aí sim, aí ele manda para o portal. Ou seja, todos os documentos eletrônicos que ele gravar dentro da pasta DFE, que é onde ele grava os XML dos documentos emitidos, ele vai mandar para o portal do contador, tá? Continuando aqui na parte de saída, tá, gente? No ponto de venda dele, tá? Todas as NFCs ele vai mandar lá para o portal do contador. Todas as notas, tá, gente? Todas as notas feitas no SAT, que é o cupom fiscal eletrônico, certo? Que é, por exemplo, o SAT ou que é o MFE, que também é um cupom fiscal eletrônico, ele também separa isso lá no portal. As NFCs vão estar num grupo de NFCs. As CFEs, que são o SAT para São Paulo ou o MFE no Ceará, ele também vai separar, tá? Então tem tudo isso aí também. Continuando aqui na parte de saída, todos os CTS que foram emitidos, tá? A partir do momento que a gente ativar a ferramenta. Claro, CTE emitido, tá? Tanto CTE quanto CTE-US também ele vai mandar para lá, tá? Independente se a situação for cancelada ou não. Todos os MDFEs também ele vai mandar lá para o portal, tá? Também ele vai fazer isso, tá? Outra coisa, toda vez que a gente terminar de gerar um arquivo DFD de contribuições, se integra, expede, o sistema vai pedir para mandar lá para o portal do contador. É só dar sim, pô, ele vai mandar lá para o portal do contador, tá? E toda vez que eu exportar um arquivo para contabilidade, ou seja, eu gerar um arquivo de contabilidade nos formatos do software Alterdata, Domínio, PH, Fortes Contábil ou Questor, ou mesmo eu gerando informações, desmovimentações de entrada e saída do módulo de movimentação de conta, também esses arquivos ele manda para o portal do contador. Ou seja, tudo que vocês precisavam mandar para o contador de forma gerar e mandar para o contador por e-mail, a partir de agora o sistema vai fazer sozinho, tá? A única coisa que ainda vocês precisam anexar, vir aqui, abrir a pasta e anexar e enviar os relatórios, mas não precisa mais enviar para o e-mail do contador. Eu venho aqui, seleciono o arquivo e mando ele lá para o portal. Ou seja, eu não preciso mais enviar e-mail nenhum para o contador dos meus documentos eletrônicos, do meu SPED, do meu Sintec, não precisa fazer mais nada. O próprio sistema vai se encarregar de fazer tudo isso, tá? E o relatório, como falei para vocês, basta localizar onde é que ele está e mandar para o portal, certo? Beleza, então é isso que funciona. Esse é o objetivo da nossa ferramenta, tá? Mas agora é o seguinte, ele vai fazer isso de forma automática, depois a gente vai ver ele fazendo. Agora, como que o contador vê isso? Como que o contador vai saber qual que são os XML de qual empresa, né? E como que a empresa mesmo que emitiu o documento vê isso, tá? Então muitas vezes o pessoal se pergunta, mas por que a empresa que emitiu o documento pode ter acesso precisa ter acesso ao portal? Primeiro, porque ele vai saber se ele está sincronizado ou não, tá? Além da gente ter esse módulo aqui, ó, de gestão do portal do contador, onde eu consigo ver, por exemplo, os documentos que eu emiti, se estão sincronizados ou não, quais os arquivos de SPED que ele já mandou, se integre, quais os relatórios que ele enviou. É claro que eu posso olhar pelo portal também para ver se realmente está sincronizado. Então, às vezes o contador vai dizer o seguinte, não, não recebi. Não recebeu não. Está aqui porque eu estou vendo o arquivo sincronizado. Então vai lá e busca que ele está lá, né? Então é uma segurança também para a empresa, para poder ver isso. E a outra, tá, gente? Que nada mais é do que um backup dos meus XMLs. Tá? Ou seja, se acontecer qualquer coisa com o meu computador, né, pelo menos
os XMLs, do momento que eu ativei a ferramenta, eu posso buscar eles a qualquer momento. Então também tem isso aí. Além de ser um portal para o contador ver essas informações, é um backup dessas informações também, tá, gente? É isso também que vocês têm que ver, pesar essas informações aí. E torna a dizer de novo, tá, gente? De graça para todos os sistemas DigiSat adquiridos no início desse ano. Do início desse ano para cá. Quem tem o G6 instalado, é só solicitar uma atualização de versão. Aí pode ser, eu não preciso ter... eu tenho o G6 comercial, eu preciso migrar para o gerencial, posso ter migrar ele para a nova versão comercial e comprar aquela ferramenta de mandar para o contador? Não precisa nada disso. Apenas atualiza o teu comercial para G6 para o comercial versão DigiSat, tá? A partir desse ano, e a ferramenta já está livre, tá? Então eu não preciso vender separadamente essa ferramenta de envio, de mandar automático para o portal do contador para qualquer outro sistema. Claro, continuo tendo que vender separadamente essa opção aqui de exportar arquivos para contabilidade, porque aí é uma geração de arquivos, tá? Então os outros sistemas não têm essa geração, tá? E também, se eu quiser emitir um CTE, um MDFE, e eu não tenho o sistema administrador, eu continuo tendo que adquirir separadamente esses módulos para as versões comercial e gerencial. Agora, a partir do momento que qualquer um dos sistemas DigiSat gerou esses arquivos e a ferramenta tiver ativada, ele vai mandar o XML para o portal. Então, não tem problema, tá, gente? Só funciona no gerencial, só funciona no administrador. Não, a ferramenta de mandar os XMLs para o portal do contador está disponível em todas as versões dos sistemas DigiSat adquiridos a partir do início desse ano, né? Então é uma coisa interessante. E é um chamarisco, tá, gente? Para vocês venderem uma atualização para o cliente de vocês, tá? Já teve revenda que falou o seguinte, que eles vão atualizar. Teve uma revenda nossa que falou isso no lançamento dessa ferramenta do portal do contador. Não me lembro mais se foi em maio ou junho, não tenho certeza disso, né? Ele falou o seguinte, que ele ia atualizar até outubro 80% do sistema dele e os 20 restantes os contadores iam vender para ele. Porque ele ia deixar o contador com aquele gostinho, mas tem mais 2, 3 empresas. E aí ia instigar o contador a vender para ele o sistema. E é o que pode acontecer para vocês aí, tá, gente? Daqui a pouco o contador de vocês do cliente de vocês que tem o sistema da DigiSat, começa a receber esses XMLs de forma automática, facilidade, ele vai começar a indicar os sistemas da DigiSat também. Que é sempre bom ter o contador do nosso lado do que contra nós, né? Então, sempre interessante isso, tá? Bom, gente, e como que o contador e como que a empresa tem acesso a isso aí? Então vamos lá, existe sempre, o login o acesso vai ser sempre o mesmo, por esse portal aqui. Então contab.digisat.com.br, tá? Quando ele for pedir, quando vocês for acessarem esse portal, ele já vai trazer uma tela de login para vocês, tá? Então, olha aqui, ó, a tela é a mesma, tá? Claro, eu estou com 2 navegadores diferentes, até para poder vocês verem as 2 telas diferentes. Então eu estou com o Internet Explorer ativo, né? E estou com o Edge também ativo. E além disso, estou com o Google ativo, usando para fazer o treinamento. Então, o que vai acontecer? Lembram que quando a gente gerou a credencial, a gente selecionou um e-mail para um cliente, para o contador, tá? Não só para o contador, como para a empresa também. Mas eu vou mostrar agora a visão do contador, tá? Então o e-mail do contador é vinicius@digisat, tá? E aqui eu vou colocar a senha do contador, tá? Essa senha que ele recebeu do sistema, deixa eu ver se o meu teclado não tá. Ele vai receber essa senha através desse e-mail e aí então ele vai ter acesso ao portal. Bom, vamos lá. Tá carregando aqui as informações.
E agora a gente vai acessar o portal na visão do contador. Essa é a tela que o contador vai ver, tá? Então olha só, aqui ó, nesse momento a gente só tem uma empresa vinculada com esse contador, que é a Digisat Tecnologia, certo? Mas se o contador tiver mais do que uma empresa vinculada àquele e-mail, ou seja, tiver mais do que um sistema Digisat enviando informação para o portal, e o contador, e cada sistema é desse cliente desse contador, ele vai ter acesso aqui. Então aqui vai ter ó, cada uma das empresas, tá? Então aqui ele vai ter o seguinte, cada uma das empresas que estão vinculadas a esse contador, aqui a situação, se está tudo sincronizado, está faltando alguma coisa para sincronizar, certo? E aqui as últimas sincronizações, tá? Então foi enviado recentemente uma NFC, certo? E olha, nem fomos nós que enviamos, tá, gente? Olha aqui, ó, o treinamento já tinha começado, quer dizer, estava começando o treinamento e a gente não enviou nada ainda, né? Então estava aqui, ó, essas informações aqui, ó, tá? Aqui tem os últimos sincronizados. Na realidade, o que acontece? Aqui ele está mostrando qual foi as últimas sincronização e qual a empresa que fez essa sincronização, tá? Então aqui, ó, ele vai ter a relação de todas as empresas, porque essa é a visão do contador, tá? Então aqui o contador vai ter, no mesmo e-mail que ele acessou, ele vai ter todas as empresas que ele tem sistema da Digisat, independente de qual a revenda for, novamente, vou dizer, independente de qual revenda que está atendendo aquele cliente. Então, o contador vai ter um único e-mail para acessar o portal, e esse portal vai trazer todas as empresas desse contador aqui, tá, gente? Veja bem, cada escritório contábil, cada contador, não cada pessoa de dentro da contabilidade vai ter um acesso. Cada empresa de contabilidade, tá, vai ter um acesso ao portal. E cada um deles vão ver todas as empresas dele. É que nem aconteceu. A gente tem uma empresa aqui na cidade, um cliente aqui da cidade, que ele ativou o portal, e ele tem duas empresas, e aí é o seguinte, a empresa contábil é a mesma, só que dentro da empresa, dentro dessa contabilidade, são duas pessoas que cuidam separadamente. Uma pessoa cuida de uma empresa e outra pessoa cuida de uma outra empresa. Só que o escritório contábil que cuida das duas empresas desse cliente é o mesmo, né? Então, o escritório contábil vai ver as duas empresas. E aí cada funcionário vai poder acessar, ou para quem eles derem o login e senha, né? Cada um vai poder acessar o XML de cada empresa. Mas não tem como separar, tá, gente? Não tem como separar. Dentro do escritório contábil eu quero ter 3, 4 acessos, porque esse vai ter uma empresa, esse vai ter outra empresa. Não tem como, tá? O escritório contábil é uma empresa só, vai ter um e-mail só e vai ter aqui todos os XMLs, todas as empresas de clientes que tenham o sistema Digisat, independente se é da mesma revenda ou de revendas diferentes, tá? Então é o contador que decide qual e-mail que ele vai querer ter, tá? Por isso é interessante falar isso para vocês, tá? Agora, claro, essa é a visão do contador, mas tem a visão da empresa, ou seja, da empresa que emitiu o documento. Então, olha só, vocês vão ver agora que eu vou acessar com outro login, tá? Por isso que eu estou usando um outro navegador, tá? Eu estou usando aqui um outro navegador para vocês poderem ver a diferença da tela, tanto do portal visto pelo contador, quanto pelo portal visto pela empresa, certo? Então, olha só aqui, ó. Essa é a visão da empresa Digisat Tecnologia do portal do contador. Percebam que não tem como a Digisat Tecnologia acessar os XMLs ou documentos fiscais e relatórios de uma outra empresa. Isso não tem. Agora percebam que o contador, nessa visão do contador, ele tem como ver individualmente os XMLs de cada uma das empresas. Não XMLs só relatórios, arquivos fiscais, certo? Então,
existe essa separação, tá? Então, o que acontece? Bom, basicamente, a partir do momento que a gente acessa o portal, tá? Essa tela aqui, basicamente, passa a ser a mesma que essa aqui, tá? Perceba aqui, ó. Aqui, ó, o que acontece? Aqui ele vai ter a visão da empresa. Eu quero só os CTS. Beleza. Então ele vai mostrar só os CTS desse CNPJ aqui. Aqui, ó, no portal do contador, também tem uma opção. Só que a diferença aqui, ó. A diferença é que aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Acho que eu até saí. Vamos acessar de novo aqui, ó. Acabei saindo do portal do contador aqui, ó. Vocês vão ver que é o seguinte, aqui, tá, gente? Deixa eu pegar a senha correta aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que é o seguinte aqui, o contador, aqui, ó, ele não vai ter, aqui ele já tá vendo aqui, ó, Digisat Tecnologia. Aqui são todos os XMLs. Agora o contador acessou a Digisat, ou seja, certo? O contador acessou a empresa Digisat, pode ser por aqui também, tá? Aqui ele volta para o painel administrativo, ou pode ser por aqui também, tanto faz. A partir de agora, os filtros que estão aqui, ó, certo? Basicamente, são os mesmos filtros que eu tenho aqui. Só que a diferença é que aqui, ó, os filtros estão na lateral, tá? Por que aqui os filtros estão na lateral? Porque aqui, essa empresa só está vendo os documentos dela, tá? Já no caso do contador, aqui, ó, eu posso ter várias empresas para que ele possa selecionar. Então, se eu estou aqui, ó, eu não preciso vir para o painel administrativo, sair e selecionar a empresa. Não. Eu estou aqui, basta que eu dê um toquezinho em cima da empresa e ele me mostra toda a parte daquela empresa lá. Tá? Então, olha só aqui, ó, o contador tem essa visão aqui. Os filtros, tá, gente? Os filtros são iguais, tanto para o contador quanto para a visão da empresa. Tá? Então não muda muito a questão dos filtros. A única diferença é a localização deles aqui. Ó. Aqui ele mostra, por exemplo, só as CFEs, os cupom fiscal eletrônico. Tá? Lá no portal do contador, essa opção está aqui. Ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó, CFE. Tá? Mas o processo é o mesmo. Então, quando eu quiser, por exemplo, vir todas, aqui o portal do contador, todas dessa empresa aqui, veja bem, todos dessa empresa aqui, porque isso aqui está na visão do contador. E aqui, quando eu digo todos, certo? Né? Venho aqui no painel administrativo, aqui é tudo deles mesmo, porque não tem o que, não tem outro tipo. Aqui também até tem um filtrozinho, tá, pessoal? Se vocês quiserem aqui, ó, até também tem esse filtro aqui, ó. Tá? Então tem essa opçãozinha aqui desse filtro aqui também. Ou se vocês querem filtrar por aqui também, fica a critério de vocês, tá? Aqui, claro, eu não tenho por que ter o nome da empresa aqui em cima, até porque o nome está aqui, né? E só tem acesso dessa empresa aqui. Já o portal do contador, não. O portal do contador, ele mostra aqui qual a empresa que está, porque realmente o contador quer ver só essa empresa aqui agora, tá? E aqui o seguinte, tá, gente? Aqui nessa tela, como vocês podem ver, tá? Ele tem os quadros referente ao documento. Então ele traz aqui, ó, sempre os documentos do mês atual, tá? É claro que se eu fizer um filtro, por exemplo, aqui, ó, de 1/7 de 2021 até 31/7 de 2021 e mandar filtrar, ele traz todos os documentos referente ao mês 7 agora. Tá? E aí basta que eu faça um filtro nele aqui, ó. Eu quero todas as NFCs do mês 7. Tá? E aí, tendo filtrado, certo? Eu posso fazer um download, certo? Então eu posso fazer o download desse filtro aqui, certo? Daí tudo, veja bem, tudo desse filtro aqui, tá? Ou eu posso fazer o download só aqui, gente. Aqui é para ele só listar, ó. Ele está listando só as NFEs de saída, tá? Ele está listando só as NFEs de entrada, as notas de compra,
aquelas notas que eu importei, tá, gente? Aqui ele está filtrando só os NFCs, mas por enquanto ele está pegando só do filtro do mês 7. Se eu dar um clicar em filtrar aqui, ó, sem período nenhum, ele só traz do mês atual, tá? Então ele sempre vai pegar da menor data para a maior data, e não tem como eu mudar essa alteração dele aqui, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o download de forma individual do documento XML, então eu clico aqui, certo? Se vocês olharem aqui, ó, aqui é NFE de saída, tá? Se vocês olharem cada um dos quadros, aqui, ó, NFE de entrada, que são as notas de entrada, né? Ele tem a opção de fazer download. Se eu clicar download aqui agora, ele vai fazer o download desses 4 documentos aqui, ó, tá? Se eu clicar em download aqui, ó, ele vai fazer o download de todos esses documentos que estão aqui, certo? Referente a NFE. Agora, se eu der um download completo, aí ele vai fazer o download completo do filtro que vocês colocaram aqui. Sem filtro nenhum, é sempre referente ao mês atual. Só que é o seguinte, tá, gente? Tanto esse documento aqui, quanto esse tipo de download aqui, ele vai colocar isso numa fila, tá? Então, olha só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os downloads com mais de 50 arquivos serão colocados na lista de processamento de downloads pendentes. E você poderá acompanhar quando eles estiverem prontos para realizar os downloads. Então, o que acontece, tá? Quando estiver concluído, basta fazer o download. Aqui ele está processando ainda essas informações. Ou seja, às vezes tem muitos arquivos, tá, gente? E aí, para ele não ficar lento demais, então vocês deixam ele fazer o processamento e aí vocês entram aqui, por exemplo, em cada uma das empresas e vai ter download pendente. Então vocês vêm aqui, ó. Quando isso aqui está aguardando, aqui está aguardando ainda, tá, pessoal? Quando vocês colocarem, quando ele tiver concluído, ele vai fazer a opção de download e aí, nesse caso aqui, ele vai fazer o download desse período que a gente colocou aqui, ó, tá? É claro, tá, gente, que se eu chegar aqui para ele, por exemplo, na Digisat Tecnologia, e fazer um filtro bem menor, por exemplo, 17/8/2021 a 17/8/2021, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, né? Então vai ficar mais fácil fazer o download dessas 6 notas. Então provavelmente aqui, ó, como não tem 50 documentos, certo? Ele já vai fazer o download dos documentos. Então olha só, fez o download dos documentos, tá? Aqui vocês vão ver, ó, que ele coloca modelo 55, certo? Olha aqui, ele colocou o nome do arquivo, ó, modelo 55, tá? É período de 17/8 até 17/8, e aqui ele coloca cancelado e concluído. Então ele separa o que é cancelado e o que é concluído. Mas aqui é só das NFEs. Se eu quiser fazer o download completo de todos os documentos dentro desse período, beleza, não tem problema nenhum, tá? Então também, ó, foi rápido. Por quê? Por que ele não colocou isso aqui agora numa fila de downloads? Porque os documentos não chegaram a 50 ainda, tá? Então não houve. Aí ele colocou aqui, ó, completo. E aí ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Aí ele vai colocar modelo por modelo, ó, modelo 55, modelo 57, modelo 65, relatórios, tá? SPED, né? Aí, então ele sempre vai colocando essas informações aí, tá? Então, pode ser feito download individual do documento, do XML, pode ser feito download por período que vocês colocaram aqui, geral, ou por período, por cada um desses blocos aqui, tá? E, gente, não é só download do XML, tá? Se aqui no filtro eu filtrar, por exemplo, aqui são as notas, ó, eu quero os MDFEs. Bom, não tem nenhuma MDFE esse mês aí. CTE, opa, CTE tem um esse mês aí. Então eu posso, ou eu faço o download completo do CTE dentro do período que eu filtrei aqui, claro,
até porque ele, aqui, ó, ele continua com o filtro, a não ser que eu tire o filtro dele, daí aqui ele continua com o filtro, tá? Eu posso fazer individual ou posso fazer por bloco. Tá? Aqui, gente, independente se eu selecionei aqui ou não, aqui é completo, tá? Aqui é só uma visualização, para vocês não terem que ficar correndo a lista toda. Beleza, vamos lá no EFD de contribuições? Tem? Ah, não tem nenhum. SPED? Opa, SPED tem um. Então eu posso fazer o download, ou no caso é um arquivo só, eu posso fazer o download por aqui. Relatórios, vamos lá. Tem relatórios? Tem. Tem 3 relatórios aqui. Posso fazer o download dos 3 ou fazer individualmente. Sempre em PDF esses relatórios, tá, gente? Vocês percebam que aqui, ó, ele tem as origens das notas. Então, NFE de saída, NFE de entrada, NFCE, NFSE, cupom fiscal eletrônico, que é o SAT ou MFE, CTE, MDFE, SPED, Sintegra, EFD de contribuições e relatórios. E vocês estão vendo aqui que ele tem uma opçãozinha aqui chamada Ver Arquivos Contábeis. O que são esses arquivos contábeis, tá, gente? São os arquivos gerados por esse módulo aqui de exportar arquivos para contabilidade, tá? Então a gente gerou um hoje de manhã no formato do PH Software. Então a gente veio aqui, ó, certo? Entrou aqui, ó, e formato do EFPH Software. A gente gerou um arquivo, tá? E ele mandou para o portal da contabilidade. Depois a gente vai ver isso ele gerando também, tá? E aí eu posso vir aqui, ver arquivos contábeis e baixar esse arquivo aqui. Então essa, gente, é a visão do contador, tá? Então o contador, ele tem individualmente por empresa, tá? Ele pode ter, então, filtrar o período que ele quer, certo? Ele pode filtrar o período que ele quer. Ele pode fazer o download individual do documento, pode fazer o download por bloco, sempre no período que ele colocou aqui, e sempre lembrando, se não tiver período nenhum aqui, ele sempre traz do mês corrente, tá? E ele pode fazer o download completo de tudo ou o download completo do período que eu coloquei aqui. O que é o download completo? É de todos esses blocos aqui, tá? Então o contador, ele pode fazer do jeito que ele achar melhor. Pode filtrar, pode baixar por bloco, então cada bloco vai ter, por exemplo, ó, o bloco de NFCE vai ter para fazer o download desse bloco aqui. Sempre lembrando, tá, gente? Se o período que eu colocar aqui, o download, ultrapassar as 50 arquivos, ele entra em download pendente, certo? Então basta clicar aqui em download pendente. Quando a opção estiver aguardando for concluída, certo? Ele vai colocar a opção de download e aí eu posso baixar o arquivo dentro desse período. Olha aqui, ó, requisição, aqui foi dado do dia 17/8, tá? Ele vai fazer um período completo de 1/8 a 17/8, ou seja, todos os arquivos XML, relatório, SPED, do período de 1/8 a 17. Isso aqui é completo, tá? Então ele, claro que aí, como eu falei, aí pode ser que demore bastante, até porque, certo? Tem bastante arquivos dentro desse período aí, tá? Então se a quantidade de downloads, ou individual ou completo, passar de 50 arquivos, ele já manda para uma área pendente até que ele conclua de fazer todo o procedimento. Se não ultrapassar 50 arquivos, basta fazer o download e ele já começa a baixar esses 50 arquivos aí, tá? Bom, essa é a visão do contador, tá? Claro que a visão, as funções é as mesmas para a visão da empresa, ou seja, o dono da empresa, aquele que emitiu o documento, também a qualquer momento pode vir aqui, pode localizar, eu quero as NFEs de entrada. Beleza, eu quero fazer o download de todas elas. Beleza, vem aqui, faz o download. Ele vai começar a fazer o download, tá aqui embaixo, ó, tá? Sem problema nenhum, vai fazer o download. O próprio dono da empresa pode fazer isso também, tá? Então são duas visões, a mesma coisa aqui, ó. Eu quero ver os arquivos contábeis que eu enviei para lá. Claro que a visão é um pouco diferente, tá? Aqui são os arquivos que o meu sistema enviou para o portal, né? Aqui é a visão do contador. Os arquivos que o sistema dos clientes deles enviaram, né?
Mas é claro que quando o contador clicar aqui na Digisat, os XMLs que ele vai ver aqui, os documentos enviados pelo sistema Digisat da empresa Digisat Tecnologia, vão ser os mesmos que a própria Digisat está vendo, tá? Então, é uma visão que a gente tem, que tanto o contador quanto o cliente tem. E é interessante o cliente ter essa visão também, tá? A gente sabe que a gente tem concorrentes nossos aqui na cidade que também tem o portal do contador, muito semelhante ao que a gente tem. Só que só o contador pode ver os arquivos, né? No nosso caso, tanto o contador quanto o emitente também pode ver os arquivos. Porque na realidade, além de ser um portal do contador, os arquivos estão na nuvem, né? E o cliente tem o direito de ver esses arquivos a qualquer momento, tá? Então, se de repente acontecer alguma coisa, eu posso ir lá e baixar os meus arquivos, tá? Então, tem essa possibilidade aí também. Isso é uma coisa muito importante mesmo, que o sistema tem, que a Digisat tem. Bom, vê lá, pessoal. É claro que a gente está falando, mas a gente quer ver ele funcionar, né? Então vamos lá. Veja bem, eu vou vir aqui, ó. Gente, vocês vão ver que não tem nada de diferente. Ele não vai ficar solicitando mais coisa porque o portal está ativo, de jeito nenhum. Olha só. Ó, aqui ele está solicitando o cashback, enfim, são coisas que já tinham no sistema, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma nota, ok, tá? 32, ó, tô fazendo uma nota normal, tá, gente? Não muda absolutamente nada. Vou vir aqui no pagamento, beleza? O cliente vai me pagar em boleto. Gente, não está mudando absolutamente nada, tá? É o processo normal do sistema, não tem nada de diferente do que vocês estavam acostumados a ver no sistema. Absolutamente nada de diferente, tá? Aqui ele vai terminar de fazer toda a parte de documentos, vai gerar o documento, ó, concluído, certo? Ó, se vira, ele não fez nada, ó, nota 32.603, tá? Gente, viu? Ele não fez nada de diferente, absolutamente nada, tá? Vamos ver aqui no PDV dele, ó, tá? Eu vou, aqui, claro, aqui ele vai me emitir o boleto, tá? Então aqui ele acabou de imprimir o boleto para mim, tá? Mas nada de diferente do que vocês estão acostumados a fazer. E isso está acontecendo, tá, gente? Ele está fazendo nota, tá? Então aqui, inclusive, tinha nota em contingência. O próprio sistema, ó, autorizado o uso, beleza, mandou a nota. Agora eu vou fazer uma nota aqui, ó, certo? Ó, vou fazer uma nota, olha só aqui, ó, tá? Vou fazer a nota, ok? Tá, tô fazendo aqui, tá solicitando o PIN do garçom, tá, gente? Inclusive isso aqui vai, ó, tô terminando uma nota. Aqui é um NFC, tá, gente? Então, inclusive em Santa Catarina tem a NFC agora. Ó, transmitiu a nota, tá, gente? Certo? Ó, transmitido normalmente a nota. Não tem absolutamente nada de diferente no sistema, tá? Bom, e agora? Isso foi lá para o portal do contador? Será que foi? Será que não foi? Eu tenho como que acompanhar isso? Tem. A gente tem aqui auxiliares, gestão do portal do contador. Vamos lá. Vou filtrar aqui 17/8 até 17/8. Tá? Percebam? Ó, já sincronizou. Tá? A gente fez aquela nota 32.603. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 32.603, ó. A gente acabou de fazer ela. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A nota foi feita às 15h21. Já tá lá, gente. O XML já tá lá no portal do contador. Querem ver? Vamos vir aqui, ó. É até bom dar um enterzinho nele aqui, ó, para vocês verem. Vamos filtrar aqui. Ó, eu tô na visão do contador, tá, gente? NFE de saída, ó. Tá aqui ela, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? 32.603, ó, 15h20. Foi a data que ele sincronizou ela. Ah, e se eu cancelar essa nota, o que acontece? Se eu cancelar essa nota, não tem problema nenhum, ó. Aqui, ó. Ok? Beleza? Vai cancelar a nota. Cancelou. Mas ele sincronizou a nota como concluída. E agora? Agora, tá vendo aqui o que ele colocou? Não.
que ele fez? Ele foi lá, verificou que houve uma alteração na nota, ou seja, ele gravou novamente na tabela, ele passou, opa, essa aqui eu tenho que sincronizar de novo. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele não sincronizou ela. Tá? Daqui a pouco, gente, e não adianta eu vir aqui, marcar e mandar ele sincronizar. Não adianta. Tá? Ele tem o tempo dele, tá? Ele tem o tempo dele que ele vai fazer esse sincronismo aí. Então daqui a pouco vocês vão ver que ele vai marcar aqui, ó, sincronizou. Beleza? Ele já sincronizou. Tá? E agora, se eu vir aqui no portal, lembro que essa nota está como concluído. Lembram disso? A 32.603 está como concluído. Certo? Agora, a 32.603, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos filtrar só as NFEs para não deixar muita coisa aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que ela vai estar como cancelada aqui dentro do sistema. 32.603. Inclusive, alguém acabou de emitir uma nota aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, que nem fomos nós que emitimos. A nota era essa aqui, ó. Alguém tá utilizando o mesmo banco de dados que a gente está utilizando e tá emitindo nota. Tá vendo aqui, ó? Ó, já tá aqui. Interessante que aqui, ó, tá, gente? Ele tem esses totais aqui em cima, que vão sendo colocados de acordo... Aqui são só concluídos, tá, gente? Essas informações que estão aqui são só as notas concluídas. Tá, e como é que o cliente que emitiu a nota vê isso no portal dele? Da mesma maneira, gente. Olha aqui, ó. Certo? Até vamos fazer um filtro aqui para não ficar muita coisa, né? 17/8/2021 até 17/8/2021. Então vamos filtrar aqui, ó. Certo? Vamos pegar aqui, ó. 17/8/2021 até 17/8/2021. Aqui tá dando que formato inválido. Dá uma olhada aqui, pode ser alguma coisinha aqui, né? Mas ela tá aqui embaixo, gente, como cancelada também. Tá? Então, não tem problema nenhum, tá, gente? Olha só aqui, ó. Então, vamos pegar aqui um período, ó. Acho que talvez esse período aqui, ó, tem que dar uma olhada lá por que ele está dando como período inválido. Porque tem que ter, é o mesmo filtro. É o mesmo filtro que tem aqui no portal do contador, tá, gente? Só que provavelmente eu acho que ele não está formatado, por isso que está dando aquela informação lá, tá? Mas ele pode também vir aqui e fazer esse download aqui também, tá? Mas é a mesma coisa. Beleza. Ah, e aquela NFC? Certo? Vamos lá, vamos ver a NFC lá. Certo? Tá aqui, ó. A NFC tá aqui, ó. Tá? Vamos tentar cancelar aquela NFC que a gente acabou de fazer agora. Vamos vir aqui no ponto de venda e vamos dar um F9 nele. Ou vamos dar um F6, nem vamos dar F9 porque, ó, 2137, certo? Beleza. 2137, ele vai cancelar a NFC 2137, cancelada com sucesso, certo? No nosso portal, a 21, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um filtro aqui, ó, vamos usar o portal do contador, a visão do contador, e vamos vir aqui em NFCE, certo? NFCE, ó, 2137, cancelou. Tá? Vocês viram que ó, eu nem entrei lá no coisa, naquele portal lá para dizer, ó, 2137 tá cancelada aqui, ó, tá? E se ele fizer nota em contingência, ele manda para lá também? Opa, se manda, tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá? Vamos fazer ela em contingência, vamos fazer uma nota aqui em contingência, ó. Certo? Olha aqui, ó. Tá? Vamos fazer uma nota em contingência. É a nota de número 2138, provavelmente. Tá? Seguindo a sequência de numeração. 2138. Tá aqui. Por enquanto, ela não está sincronizada. Até se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver que ela não está sincronizada 2138. Vocês vão ver que daqui a pouco, tá? E também não adianta, tá, vocês ficar fazendo isso aqui. Não, esse processo aqui eu só estou fazendo aqui para vocês verem daqui a pouco ele sincronizando. Mas não é fazendo esse processo aqui
que ele vai sincronizar mais forte. Também não é chegando aqui e mandando ele sincronizar que ele vai fazer. Inclusive, se eu mandar sincronizar aqui, ó, ele vai dizer, ó, os registros serão sincronizados em breve. Ele tem um tempo para fazer isso, tá, gente? Ele tem um tempo que ele vai lá e faz essa sincronização. Então, vocês vão ver que daqui a pouco, a 2138 vai lá para o portal como em contingência, tá, gente? Então, vocês vão ver, não é porque ela está em contingência aqui que ele não vai sincronizar, tá? Ele vai sincronizar sim. Enquanto isso, vamos fazer um MDFE. Vamos ver se eu tenho. Se eu não tenho nenhum veículo ainda aqui que... Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui na minha unidade de descarregamento. Primeiramente, vou colocar aqui que é transporte de carga própria. Eu vou colocar nenhum. Vamos pegar aqui o descarregamento. Deixa eu pegar uma chave, uma nota aqui, ó. Vou pegar uma nota que está concluída, uma nota eletrônica que está concluída, certo? Então a gente vai mandar ele para cá. Ok, vou adicionar documento, vou gravar e aqui eu vou colocar um veículo qualquer. Opa, deixa eu pegar aqui esse veículo aqui. Vou adicionar então esse veículo lá e vou botar aqui o condutor desse veículo, tá? Se tá tudo correr bem, vamos dar uma olhada aqui, ele vai gravar, vamos ver se ele vai mandar se não tem nada de errado no CTE, né? No MDFE, aliás, né? Então ele vai mandar o meu MDFE e aí ele vai também gerar esse documento, esse MDFE também ele vai gerar esse documento. Ó, aqui deve ser... aqui acho que tem alguma coisa, né? Nessa nova legislação aqui, ó. Deixa eu ver o porquê que ele não mandou esse... Vou botar aqui. Vou botar aqui, acho que tem que ser... Vou botar aqui isso, informação de lotação, não precisa. Aqui vamos botar 89.703.074 89.703.074 e 89.703.074. Aqui é só para... Vamos ver se é isso que estava faltando. Vamos ver se é isso aí mesmo que está faltando para ele poder mandar o meu MDFE. Ó, a informação de tomadores é obrigatória para essa operação. Então tem tem algumas coisas novas aqui, são tomadores aqui, ó. Alguma coisa sobre seguros, provavelmente. Aqui, ó, tomadores. Vamos botar aqui, ó, contratante, FOPA. Vamos botar aqui e o documento aqui, ó. Então, novas legislação aqui do CTE, do MDFE. Então, tem que colocar tudo certinho também, senão ele não vai mandar. Mas, a partir do momento que ele manda o MDFE, que ele gera, o contratante deve ser igual ao emitente. Então, deve ter alguma coisa... o contratante deve ser o seguinte aqui, ó. Provavelmente está aqui o problema. A gente tem que mexer aqui no contratante. Então, provavelmente, vamos remover aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Digisat, até porque, né? Vamos pegar CPF aqui. Beleza. Pegar o CNPJ. Vamos digitar o CNPJ da Digisat, até para ele poder gerar. Na verdade, a gente está tentando gerar um MDFE para que a gente possa mandar isso lá para o portal, tá? Enquanto isso, que ele vai vendo aqui, vamos ver se ele já sincronizou a nossa nota. Ó. Opa, o MDFE foi concluído, tá, gente? O MDFE já foi concluído. Ó, ele já sincronizou a nossa nota aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele já sincronizou a nossa nota. Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos gerar o CTE nele, tá? Então a gente gerou um MDFE, a gente gerou uma NFC em contingência, tá? Ok, pessoal? E aí a gente está gerando esses documentos aqui, ó. Vamos pegar aqui uma nota, inclusive aquela mesma nota lá, que a gente acabou de gerar ela aqui, ó. Opa, deixa eu digitar ela aqui, ó. E vamos pegar aquela mesma nota eletrônica, tá? Vamos pegar aqui, ó, essa
NFE aqui, ó. Vou pegar aqui, nota fiscal eletrônica. Vamos pegar essa que está concluída aqui, ó. Concluída. Beleza. Vamos gerar aqui. Essa aqui foi emitida dia 12/8 ainda por cima, tá, gente? Vamos gravar aqui ela. Carga predominante de frango, né? Valor da carga. Aqui a gente vai colocar em tonelada. Vou colocar aqui 5 toneladas. Vou botar aqui que é medida a caixa. E a gente vai fazendo aqui o importante aqui, ó. R$151 é o valor do CTE, tá? Beleza, aqui. Vamos deixar assim mesmo. Entrega em Concórdia. Só para a gente gravar mesmo o... ele vai dar uma rejeição aqui, tá, gente? Ele vai dar um erro de... que ele tem... a natureza da operação tá muito grande, tá? Ele vai mostrar uma tela amarelinha aqui e a gente já corrige isso aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Primeiramente ele deu um erro de... aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 5353, que é dentro do estado, tá? E aqui, ó. Eu vou ter que tirar isso aqui, ó. Senão ia ser muito grande. Agora sim, agora vai, creio que vai passar. Tá? Provavelmente a natureza da operação, que o cliente era de dentro de Santa Catarina, né? Bom, mas eu quero que vocês vejam depois, tá? Que ele gerar todos os documentos, ó, concluiu. Vocês vão ver aqui o seguinte, ó. Vamos ver, ó. O CTE ele não sincronizou ainda. Mas o MDF e aquela nota que a gente fez, em contingência, ele sincronizou, tá, gente? Então, olha só aqui, ó. Vamos voltar aqui para o nosso portal, ó. Vamos lá ver a nossa NFC aqui, ó. Vamos dar um enterzinho nele aqui para ele atualizar os nossos documentos. Então, vamos lá. NFC, tá? Até vamos fazer um filtro aqui, 17/8/2021 a 17/8/2021, para não ficar muito grande, tá? NFC, ó, certo? Então vamos pegar aqui, ó, NFC, ó, aquela aqui em contingência, tá vendo aqui, ó? O CTE, tá aqui, ó, ainda não concluiu. O MDFE, tá aqui também. Esse aqui a gente mandou de manhã, tá, gente? A gente mandou esse CTE de manhã. O de tarde ele ainda não fez a sincronização, mas vamos dar uma olhada aqui agora, ó. Ó, acabou de sincronizar aquele de tarde aqui também agora, tá vendo? Tá fazendo toda essa sincronização. Bom, seguinte, e se eu transmitir aquela NFC, tá? Se eu sair, por exemplo, agora do meu PDV e fazer a transmissão daquela NFC, beleza? Tá transmitindo aqui, ó. Ó, daqui a pouco ele vai, quando ele transmitir a nota, quando der tudo ok, ele vai trocar a situação dela lá no portal para concluída, certo? Então aqui tá vendo, ó, vamos até ver aqui que o sincronização, ó. Quando ele transmite, quando o sistema, por exemplo, o seguinte aqui, ó, quando o sistema transmitir aquela nota, aquela NFC, pode ser que agora o meu portal aqui de Santa Catarina esteja fora, tá? Então quando ele conseguir fazer a transmissão daquela nota, certo? Aí ele vai trocar o status dela para concluído, tá? Então não tem problema nenhum, tá, gente? Ele troca o status dela para concluído e vai fazer a sincronização também, tá? Se eu abrir o PDV de novo, ele vai tentar verificar as notas que tem, certo? Quando ele conseguir, quando ele transmitir, ó, tá vendo aqui que ele está transmitindo? Quando ele obter, né? Quando ele obter a opção dela que ele está concluído, certo? A partir do momento que ele obter o status dela de concluído, ele vai trocar a NFC para concluído lá, tá? Então não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema, ele vai trocar o status dela, ele vai sincronizar tudo isso de forma automática. Até vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer uma nova nota, uma nova NFC, tá? Então aqui ele não ainda tá provavelmente algum problema no portal aqui de Santa Catarina, que não anda muito bom o nosso portal aqui de Santa Catarina, tá, gente? Então assim, ó, a gente vai fazer então, quando terminou, quando fez a transmissão da nota, ele vai trocar ela
lá dentro para o status de concluído. Então não tem problema nenhum, ele vai mandando os XMLs tranquilamente, tá? Tranquilamente, ó, ele tá mandando aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês vão ver, ó, fez a nota. Daqui a pouco, essa nota que a gente acabou de fazer, a gente vai vir aqui no portal. Aqui a gente, na realidade, aqui a gente vê, dá uma olhada, só para ver se ele tá mandando ou não mesmo, tá, gente? Vocês viram aqui, ó, 21,39. Vocês viram aqui, ó, que ele tá mandando normal as notas, não tem problema nenhum. A gente tá vindo aqui só para ver realmente se ele já sincronizou ou não. Aqui é só para mim ver se está sincronizado, se não está, enfim. Na realidade aqui é mais... Eu não preciso ficar fazendo isso aqui, tá, gente? Não há necessidade de fazer. Vocês viram que o CTL, né, o MDF, o CTL, eu não fiz isso. Aqui eu só estou mostrando, aqui ele só está me trazendo... O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está indo lá no banco de dados e trazendo as notas e o status dela, se foi sincronizado ou não. Mas não é eu vir aqui, dando esse clique aqui, que ele vai sincronizar. E também não é eu marcando a opção aqui, pá, que ele vai sincronizar a nota. Não, de jeito nenhum, tá, gente? Ele vai ter um tempo dele para fazer. Vamos ver agora aqui, ó. Vamos filtrar aqui, ó, como é que tá as nossas NFCS no período de 17/8/2021 a 17/8/2021. Vamos ver como é que tá as nossas NFCS, certo? Tá aqui, tá? Ambas estão em contingência, e aí quando ele voltar, ele vai concluir as notas e vai jogar para cá como concluído. Então, não precisa se preocupar, tá, gente? Quando ele transmitir a nota... Ah, e tem uma novidade, essa release que foi para o site hoje, tem uma opçãozinha lá no servidor da Digisat, que ele pode ficar tentando mandando as notas em contingência em segundo plano. Tá? Então é uma versão nova que saiu, uma release nova que tem essa possibilidade. Mas a partir do momento que o servidor do estado liberar as notas, ó, aqui, ó, né, vou voltar ele para vai tentar transmitir as duas notas. Se ele deu que está tudo ok, se as notas não tem problema nenhum, tá? Ó, quando ele der aqui que foi autorizado, aqui alguma coisa está acontecendo no meu sistema de Santa Catarina. Deu autorizado, gente? Show de bola, beleza. Ele autoriza a nota lá dentro do sistema, tá? Dentro do portal. Outra coisa. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou encerrar esse MDFE, tá, gente? Tá? Eu vou encerrar esse MDFE aqui para não ter problema nenhum. Tá? Então fazer um encerramento desse MDFE. Ok. Encerrou o MDFE, tá? É claro que vocês vão ver o seguinte aqui, ó. Tá? Vamos tentar ver aqui, ó. Ele vai colocar aqui o MDFE, trocou o status dele, de concluído para encerrado, tá? Ele vai fazer, então, toda a parte de sincronização de novo. Até vamos fazer o seguinte, ó, nem vamos mais mexer nele, ó, tá? Vamos vir aqui nos MDFEs dele, ó, tá? Então vocês vão ver daqui a pouco que ele vai colocar aqui como situação, como encerrado, tá? Então, conforme os status que ele vai fazendo, certo? Ó, MDFE tá aqui, ó. Ele vai colocar como encerrado, tá? Então não é esse aqui ainda, é esse aqui, ó, tá? Que a gente acabou de fazer, ó, certo? Colocou como? Daqui a pouco ele vai fazer a sincronização, ó. Tá vendo? Ó? Aí ele vai colocar aqui como encerado também. Ó. Vamos ver aqui, MDFE. Ó. Já colocou como encerrado. Vocês viram que eu nem precisei, eu nem fui mais lá no sistema da Digisat. Ele mesmo trocou, ele faz o sincronismo, o próprio sistema fica fazendo isso, tá? Então vocês não... Claro, se vocês querem ver aqui, se está tudo certinho, é interessante vocês virem aqui, aí, ó, vamos dar uma olhada aqui agora, opa, tá tudo sincronizado. Tá? Mas vocês viram que eu nem precisei entrar aqui, ele fez tudo sozinho, tá? Aquele MDFE, aquele CTE que a gente fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O 151, eu vou cancelar ele, ó. Certo? Mas o 151, não, desculpa, tá, gente? É o CTE de número 1010 no valor de 151, tá? Eu até quero que vocês vejam isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que ele tem um valor de R$ 165 de CTE concluídos. Tá? Então, agora, o valor do meu CTE é de R$ 151.
Eu vou cancelar ele. Certo? Beleza. Bom, não vou fazer mais nada com o sistema. Vai cancelar esse CTE, beleza? Cancelado. Tá aqui. Eu não vou mexer mais no... Aliás, eu vou continuar mexendo no sistema assim. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Por exemplo, terminou o mês. E eu vou mandar o quê? Eu vou mandar um SPED, um Sintegra para o meu contador. Tá? Beleza. Geração de arquivo de Sintegra. 1 do 8, a 31 do 8, enfim. Continua o mesmo processo normal, tá, gente? Não muda absolutamente nada. Tá? Não tem nada de diferente que tem aqui, porque ele vai mandar. Não, eu simplesmente vou querer colocar aqui. Beleza, vou gerar a escrituração. Enfim, normal como vocês já estão acostumados, tá? Normal como, ó, tá vendo aqui, ó? Ele gravou o Sintegra aqui dentro, tudo como vocês estavam acostumados. Quer abrir a pasta? Abre, se vocês não quiserem, não precisa. Agora muda. Enviar o arquivo para o portal do contador? Beleza. Ó, arquivo enviado com sucesso. Tá? Tranquilo. O meu contador, ele tem o software da contabilidade dele e ele tem o software do Questor Contábil. Certo? Então, se eu tiver junto o meu sistema administrador ou vendido separadamente o modo de exportar arquivos para contabilidade, eu venho aqui e vou pegar essa informação, vou executar. Isso ele já fazia anteriormente, não vou querer abrir a pasta. Enviar para o portal do contador? Sim. Tá? Tá enviando lá para o portal do contador. Ok? Tranquilo, não tem problema nenhum. Ah, lembre-se que nós temos um CTE cancelado, que nós nem entramos aqui para ver se está tudo ok. Vamos lá ver como é que está o portal do contador aqui agora? Beleza, vamos lá. Eu gosto de dar um enter na página para ele mostrar a visualização. Vamos ver o CTE, como é que tá? Ó, 1010 cancelado. Beleza? Vamos ver o Sintegra. Opa, Sintegra aqui, ó. Certo? Vamos ver os arquivos contábeis. Ó, Questor Contábil aqui. Certo? Aí você vai me dizer, se eu mandar um arquivo Sintegra agora, o que vai fazer? Ele vai mandar de novo? Sim, se eu mandar um arquivo Sintegra agora de novo, vou lá, esqueci de fazer alguma coisa e vou gerar um arquivo Sintegra, vai mandar de novo. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Ele vai mandar o arquivo de novo e lá no portal da contabilidade do contador vai ter 2 arquivos Sintegra. Tá? Então, vocês vão ver que lá vai ter 2 arquivos de Sintegra. Então, se eu pegar aqui agora, por exemplo, e vir aqui, ó, na empresa, no administrativo, verificar, então, a empresa, e eu quero ver os arquivos Sintegra, vocês vão ver que tem 2 arquivos Sintegra, um enviado às 15h45 e outro enviado às 15h47. Tá? Tranquilo. Bom, agora a contabilidade me diz o seguinte: eu quero um relatório de, por exemplo, todas as NFCs feitas esse mês, ou qualquer relatório, enfim, qualquer relatório do sistema. Tá? Aí vocês vão ver se vocês vão tirar esse relatório pelos relatórios, se eles vão tirar ele pelo gestão empresarial, enfim, a maneira que vocês querem de tirar o relatório, mas vocês vão enviar esse relatório para a contabilidade. Tá? Então vocês sabem que tanto gestão empresarial quanto o relatório, ele sempre vai visualizar um relatório e aí depois vocês vão poder exportar esse relatório em qualquer formato. Mas para o portal da contabilidade é interessante vocês mandarem ele em PDF, tá? Para o portal. Então, depois, se vocês quiserem mandar em XLS para o cliente de vocês, separado, tranquilo. Mas lá para o portal, gente, é em PDF, tá? Beleza. Vamos chegar ao seguinte. Eu quero um relatório. Vamos pegar aqui de contas recebidas.
tá? Então, lista de recebimentos quitados, de 1/8 até agora, tá? E aí o seguinte, tudo que foi quitado esse mês. Tá aqui o relatório, eu vou salvar esse relatório em PDF, aí eu coloco ele aonde eu quiser, tá, gente? Aonde eu achar melhor, tá? Vou colocar aqui na área de trabalho, onde eu achar melhor, vou salvar isso aqui, ok? Meu relatório está aqui. Agora sim, agora eu preciso entrar aqui em auxiliares, gestão do portal do contador, vir até relatório, selecionar o relatório, tá? Então tá aqui, ó, lista de recebimentos quitados, selecionei ele e agora eu vou enviar ele lá para o portal do contador, certo? Enviei o relatório, ok, relatório enviado. Basta agora o contador chegar lá no portal dele, vir aqui, selecionar a empresa que ele quiser, claro, né? Ó, e aí vai fazer o seguinte aqui, ó, vem aqui em relatórios e tá aqui, ó, lista de recebimentos quitados, tá? Bom, aí o contador vai dizer, não, mas eu não recebi o relatório, eu não recebi determinado arquivo, eu não recebi o SPED. Bom, aí vocês podem fazer o seguinte, vocês podem entrar no portal mesmo, com o login do próprio remetente e vir aqui em relatório. Não, mas está lá. Então, os mesmos arquivos que vocês estão vendo aqui, o contador também está vendo aqui quando selecionar a empresa. Ou seja, o contador selecionou a empresa DigiSat, ele vai ter a mesma visão, os mesmos arquivos que a empresa DigiSat acessando o portal do contador, tá? Então isso é bem bacana, porque qualquer arquivo, manda um EFD de contribuições. Beleza, então vamos lá, vamos gerar um SPED de contribuições. Beleza. Vou vir aqui, vou marcar o que eu preciso mandar, gravei, mando executar. Não vou abrir a pasta nada, porque também não preciso, né? Enviar para o portal do contador, tá lá. Já tá lá dentro do portal do contador. Se eu chegar aqui agora, no portal do contador, e vier aqui e ver EFD de contribuições, está aqui, ó. Daqui a pouco ele vai sincronizar, vocês vão ver que vai vir para cá o EFD de contribuições, tá? Então, é bem simplesinho, bem fácil, bem rápido, vocês vão ver que não tem muito segredo. Vamos dar uma olhada se ele já sincronizou. Tá aqui, ó. Já tá aqui o EFD de contribuições, tá? Então basta, às vezes daqui a pouco, não vem lá, dá um enter na página, dá um enter, dá um refresh, e aí vocês vê isso aí, tá? Então, gente, é muito simples, é bem prático de trabalhar. Lembra aquele valor do CTE aqui, ó, de 101 que a gente cancelou? Olha aqui, ó, tá? Ele já tirou do valor. Então aqui, ó, esse resumo que ele tem aqui é um resumo das notas, mas sempre com status de concluído, tá, gente? Então, sempre que está aqui é do status de concluído, nada de cancelado. Mas a hora de fazer o download, ele vai separar o que é cancelado e o que não é cancelado, tá? Então, tudo isso ele vai trazer para cá, tá? Então, é interessante isso aí. Bom, todo portal, tanto o do contador quanto com a visão, com o login da empresa, ele tem, por exemplo, um perfil. Então, quando eu estou logado, veja bem, aqui eu estou logado com a empresa. Então, aqui tem essas credenciais. Lembra que eu falei para vocês que ele não precisaria, não teria motivo algum para colocar informação nenhuma. Aqui, ó, em configurações, certo? Geral e portal do contador. Certo? Tá vendo aqui que ele tem esse token aqui? Eu falei para vocês que ele ia criar esse token de forma automática. É esse token que está aqui, tá? Eu posso também, inclusive, alterar o meu e-mail, tá? Então, eu defini que vou entrar com suporte@digisat, mas a qualquer momento a empresa pode alterar o e-mail, então o emitente pode alterar o e-mail para acessar, como também redefinir a senha, tá? E eu também posso excluir a conta, tá? Se eu quiser excluir a conta, não tem problema nenhum.
A empresa, tá? A empresa, ele pode a qualquer momento desvincular a contabilidade, tá? Então, a partir do momento que eu desvinculo a contabilidade, tá? Eu posso desvincular essa contabilidade, ou seja, essa contabilidade já não é mais minha contabilidade, ele desvincula essa contabilidade e aí ele faz o vínculo com uma outra contabilidade, tá? Então ele pode, a partir do momento que eu desvinculo, ele pode vincular uma outra contabilidade, tá? Por sua vez, o contador, né? Agora aqui eu estou no site com a visão do contador. Se eu entrar aqui em perfil, por exemplo, o contador também pode mudar o e-mail dele, certo? Então o e-mail para logar esse site aqui, esse portal aqui do contador para o contador, esse aqui o contador também pode mudar o e-mail dele, lembrando, ele vai alterar e vai para todas as empresas. Também pode mudar a senha, porque quando o sistema manda a senha, tá, gente? Ele pode mudar a senha, porque o sistema vai mandar uma senha aleatória para ele. Então ele pode mudar essa senha aqui, tá? E também pode apagar as contas. O contador também tem uma opção aqui em empresas, onde ele pode cadastrar uma nova empresa, ou seja, ele pode colocar, eu tenho uma empresa, o cara lá do mercadinho, lá da esquina, tem o sistema da Digisat. Então eu vou chegar aqui e vou cadastrar ele, né? Vou cadastrar ele e ele vai lá no sistema, lá quando o cara entrar aqui, ó, quando o mercadinho entrar com o perfil dele, vai ter uma opção para ele aceitar a contabilidade, tá? Então a contabilidade também pode mandar uma solicitação, claro, desde que o mercadinho da esquina tenha o sistema da Digisat, tá? Então ele pode mandar uma solicitação para uma empresa que tem o sistema da Digisat, não o G6, o sistema Digisat, tá? Aqui ele vê todas as empresas vinculadas, inclusive ele pode desvincular uma empresa, tá? Então ele pode desvincular uma empresa, essa empresa já não é mais minha, eu venho aqui, e desvinculo a empresa, tá? Outra coisa ele tem aqui em solicitações. Como eu falei para vocês, o cliente, o emitente, o dono do sistema Digisat pode desvincular o contador e fazer o convite para uma outra empresa. Então ele pode, por exemplo, eu troquei de empresa, mas eu vou convidar a minha contabilidade para acessar o portal, certo? E se a contabilidade dele já acessa o portal, de repente a contabilidade a nova contabilidade do cliente já tem acesso ao portal, né? Por um outro cliente dele, ele vem aqui em empresas e vê as solicitações, certo? Então ele pode ter solicitações para acessar os dados de um outro cliente que está vindo e esse outro cliente ter o sistema da Digisat. Então, claro, aqui a gente está falando sempre trabalhando com os sistemas da Digisat, tá, gente? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês em relação ao portal do contador, tá, gente? É isso, tá? Vocês podem ver que é uma ferramenta de extrema facilidade de uso, muito útil tanto para o contador quanto para a empresa, certo? Então, hoje, tá, gente? Hoje, quem tem o sistema Digisat, tá, adquirido desde o início do ano, tá, desse ano de 2021, basta pegar as releases mais atualizadas, certo? E ativar essa opção. E torno a dizer, tá, gente? Funciona para qualquer sistema Digisat adquiridos a partir do ano de 2021, tá? Agora, quem tem, baixem as últimas releases, tá? As primeiras releases do sistema lá no início do ano não tem essa funcionalidade. Mas se vocês adquiriram o sistema Digisat esse ano, instalaram e não fizeram mais nenhuma atualização, basta atualizar ele, que essa funcionalidade está ok, tá? Basta ir lá no site, funciona gratuitamente. Quem tem o G6, aí não, aí tem que comprar a atualização do novo sistema, tá? Então, no site da Digisat, tá, pessoal? Quem adquiriu o sistema, quem habilitou o sistema, a partir de janeiro desse ano, tá? Basta chegar aqui no site da Digisat,
tá? Instalação, atualização. Aqui, ó, instalação e atualização do sistema após 4/1, né? E basta, então, fazer a atualização dele de forma gratuita, tá? Quem tem o sistema antigo, tá? Quem tem o sistema G6 tem que fazer a atualização, daí vir aqui e baixar a última release. Inclusive, a última release foi colocada hoje, às 9h30 da manhã, tá? Mas essa release que a gente colocou aqui, ela já tinha essa funcionalidade do portal do contador. Então, o que a gente disponibilizou esse portal do contador foi umas 2 ou 3 releases atrás, tá, gente? Então, gente, novamente, muito obrigado mesmo pela presença de todos no treinamento. Esse treinamento vai ficar gravado, tá, gente? Eu vou disponibilizar esse treinamento para vocês, tá? A partir do momento que o pessoal fazer a edição. Só uma última coisa aqui antes da gente terminar. Aqui, ó, gente, tá? Na parte de relatórios, ele sempre vai ficar os últimos 5 enviados, tá? Então, você pode enviar mais do que 5. Durante o mês não tem limite para você enviar relatório. Só que aqui ele vai sempre listar os últimos 5. Tá? Então é interessante você pedir para o contador, ó, baixou aquele último arquivo? Baixei, então vai lá e... né? Porque aqui, se você enviar 20 arquivos, 20 relatórios para o contador, aqui sempre vai ficar os últimos 5. Tá? Então nessa descrição aqui, nessa parte de relatórios aqui, ó, sempre fica o último 5. Então é por isso que... não é que ele tenha limite de envio, ele tem só um limite de visualização aqui, que são os últimos 5, tá, pessoal? Então, explorem bem essa ferramenta, conversem com o contador de vocês, e não só com o contador de vocês, tá, gente? Converse com os outros contadores também. Mostrem isso, tenham isso daqui a pouco no sistema de vocês, com o contador de vocês, e mostre para os demais contadores, tá? Então daqui a pouco, um contador que vê essa ferramenta, para vocês mostrarem essa ferramenta para o contador, vai ser de suma importância, porque ele daqui a pouco, beleza, então eu vou começar a indicar o sistema da DigiSat, ou os meus clientes, eu gostaria que tivesse, ou até mesmo o seguinte, tá? Se tem um cliente de vocês que não quer atualizar o sistema, mas os outros atualizaram, e daqui a pouco o contador diz, ó, atualiza lá, porque os demais clientes lá que atualizaram não precisa mais mandar e-mail para mim, tá? Simplesmente eles estão fazendo o XML, as notas, e o XML estão indo lá, os CTE, os MDFs, conforme for o sistema que ele tem, tá? Eu peço um relatório, ele vai lá, gera um relatório e manda para mim via portal. Ele não precisa mais receber e-mail do cliente, né? Então daqui a pouco o próprio cliente, o próprio contador vai acabar vendendo atualizações para vocês, certo, pessoal? Beleza? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença de todos, tá? Disponibilizarei esse vídeo, creio que amanhã a gente já está com esse vídeo disponibilizado, até hoje mesmo, mas só que sem edição, né? Vai ser no bruto mesmo assim, como vocês viram ele, tá? Então, assim que vocês quiserem, tá? É só solicitar esse vídeo desse treinamento, até se depende, se quiserem mostrar isso para o contador de vocês também, é interessante. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, um abraço, cuide-se e até o próximo treinamento.